Bem, nós vamos fazer agora o segundo exercício sobre vaso de pressão. O primeiro era um reservatório de água. Agora nós vamos fazer um reservatório de um balão, às vezes chama balão, ou reservatório de compressor. Tá? Então, o que eu tenho? Um compressor, o diâmetro do meu reservatório é 90 centímetros, e como que o compressor funciona, né? O compressor está desligado. Aí o cara vai lá de manhã, o que ele faz? Ele esgota a água do dia anterior, fecha. Aí ele liga o compressor e ele vai aumentando a pressão, vai comprimindo. Quando chega em 9 bar, o compressor, o pré-sostato, desliga o motor, ele apaga, fica com 9 bar. Aí o pintor usa ar, o dispositivo pneumático, um pistão pneumático que está fazendo uma operação automática, gasta ar, o outro lá limpa uma peça com um bico de ar, e assim ele vai caindo. Quando chega em 6 bar, o pré-sostato religa o compressor. Vai até 9, desliga. Cai para 6, vai até 9, cai para 6, vai até 9. Ou seja, o compressor oscila entre uma pressão de 6 a 9 kg/força por centímetro quadrado, né? Isso aqui dá mais ou menos 80 a 85 libras a 120, 125 libras por polegada quadrada. Então, eu quero fazer duas coisas. Eu quero determinar a espessura da chapa e verificar a solda do meu compressor. A solda do compressor vai ser feita só do lado de fora. Porque num tubo de 90 centímetros, eu não tenho como colocar solda interna. Então, nós vamos fazer agora pelos 3 critérios, né? Pela ASME, o S vai ser P, né? Eu vou colocar o valor maior, tá? P é 9 kg/força por centímetro quadrado. Vezes diâmetro 90 sobre 2. O sigma admissível, eu vou usar a mesma chapa, 1104, menos 0,6 vezes 9, mais, vou colocar 1 milímetro de chapa, 0,1 centímetro. Quanto vale o E? O E. Eu vou pegar na minha tabela, né? Na tabela da ASME. Eu vou compartilhar a tabela da ASME. Com licença, só um pouquinho. Eu não coloquei aqui. Eu posso... aqui, ó. Solda de topo feita por um só lado, com mata junta permanente. Eu não... confesso, não sei interpretar essa expressão aqui, mata junta permanente.
Mas é assim, se eu fizer radiografia total, eu vou multiplicar por 0,9, porque a solda é de um lado só. Se eu fizer radiografia por amostragem, eu vou multiplicar por 0,8. Se eu fizer não radiografado, eu vou multiplicar por 0,65, não é? Eu usei no exercício 0,7, tá? Eu usei 0,7, mas eu poderia ter utilizado 0,65 para fazer não radiografada, porque eu acho até que na empresa deve ter um equipamento de radiografia, não é? E que, eventualmente, não é, se faça, no mínimo periodicamente, uma radiografia dos compressores que estão saindo para a indústria. Então, uma fábrica de compressor trabalhar completamente sem radiografia, eu acho que não tem sentido. Controle de qualidade de uma fábrica de compressor tem que incluir uma radiografia. Eu fiquei com 0,7. Eu posso fazer um comentário aqui do 0,65 daqui a pouco. Então, eu vou colocar 0,7 porque as contas já estão feitas, né? Aqui 0,7 vezes 1000 dá 0,627 centímetros. 6 milímetros. Eu vou fazer uma outra observação, né, sobre esse menos 0,6P. Né? Aqui é 1104,6 vezes 9 é 5,4. Ou seja, isso aqui e nada é a mesma coisa. De 1104, você vai tirar menos 5,4. Vai ficar 1099 e não sei o quê. Ou seja, esse 0,6P, eu confesso que a norma coloca, a norma está certa, não é? A ASME é uma associação americana de engenharia mecânica, eles sabem o que eles estão fazendo. Mas, tanto no primeiro exemplo quanto nesse aqui, a influência do 0,6P é nula. Bom, agora eu vou fazer pelo Lima. Pelo Lima. O S é igual. A pressão, né? De novo, eu vou utilizar 9. Vezes 90 sobre 2. A tensão admissível, eu vou utilizar o mesmo material que eu utilizei no primeiro exercício, que era 965, que é o material mais comum até para facilitar a vida do soldador. O custo, a velocidade de soldagem que é custo de eletrodo e uma garantia de qualidade, porque a solda nesse material, ela corre fácil. Então, aqui eu coloquei 0,7. Que eu pus não radiografado. Aqui eu poderia ter colocado 0,65. Vou fazer a conta agora mesmo. Mais 0,1. Isso vai dar 0,6
0,7 centímetros. Ok? Então, nós vamos adotar S igual a 6,35 milímetros, que é 1/4 de polegada. Tá certo? 1/4 de polegada. Então, como que vai ser, né? O diâmetro, eu vou ter dois diâmetros, né? Eu tenho o D igual a 90, e o D maiúsculo é igual a 91,27, que é 900 mais 12,7, que é o dobro de 6,35. Tá bom. Agora, eu vou... eu estou descobrindo, né, que essa solda tem uma solicitação variável. Ela trabalha de 6 a 9. Né? Então, nós vamos verificar de várias formas essa tensão aplicada à solda. Primeiro, qual vai ser a tensão admissível da minha solda, né? Agora a solda. Primeiro, eu vou fazer ela estática. Que não é totalmente verdade. Mas fazendo pela estática, né? Eu vou utilizar o valor máximo da tensão admissível. Então, quanto vale a tensão admissível da solda? Ela vale V1 sigma admissível sobre N. Quanto é isso, né? No caso da solda tangencial, eu tenho tração. Então, se vocês forem colocar lá no capítulo de solda, vocês vão ver que para tração vale 0,75. O soldador, eu vou colocar um soldador, aliás, aqui é VV2. Perdão, deixa eu confirmar, é V2. Aqui. V1 é para solda com solicitação variável. V2 é o tipo de soldador, vezes 1. A tensão admissível é a tensão admissível desse material e do eletrodo, que vai ser o mesmo que a gente tem adotado com 1020, 2400. Eu vou colocar o coeficiente de segurança 2,5, que é um coeficiente de segurança até alto, não é? Quer dizer, a proposta é de 2 a 2,5, eu estou pegando o máximo. Então, isso dá 720 quilogramas força por centímetro
quadrado. Essa é a tensão admissível do cordão da solda. Agora eu vou ver quanto é a tensão admissível da ASME, né? Então, isso aqui é a tensão admissível do material, né? Então, eu vou pegar essa daqui. Aliás, tem um erro aqui, né? Aqui não é a tensão admissível do material. Aqui é o sigma E do material. Né? 2.400 dividido por 2,5. Bom, eu faço pela ASME, né? Pelo sigma admissível, seria 0,75 vezes 1 vezes 1.104. Que é a tensão admissível do material pela tabela da ASME. E sigma admissível também vale 0,75, é a mesma expressão, né? Só que aqui eu pus uma proposta e aqui eu vou colocar o real. Pelo mínimo, 965. Dá 828 quilograma-força por centímetro quadrado e 723 quilograma-força por centímetro quadrado. Moral. Considerando um coeficiente de segurança 2,5, que é um bom coeficiente de segurança, considerando a pressão, o material por 2.400, não é? Eu calculo uma tensão admissível dessa solda de 720. A tensão admissível recomendada pela ASME seria para a solda 828, é maior que aquela. E pelo mínimo 723, bate na trave, né? Então, eu estou aqui, né, na minha tensão tangencial, eu estou com um coeficiente de segurança 2,5, que é um bom coeficiente de segurança. Agora, eu vou comparar isso aqui com a tensão real que está dentro do compressor. Vou apagar essa daqui. A tensão real que está dentro do compressor, que nós pegamos naquela fórmula lá, né? Sigma tangencial. Ela vale PD sobre 2S. Né? 2S. Então, ela vale. A pressão máxima é 9 kg/força por centímetro quadrado. O diâmetro é 90. 2 vezes S, 0,635. Essa tensão dá 637,8. Quilograma-força por centímetro quadrado. Então, essa daqui é a tensão real, né?
que eu posso comparar tanto com aquela calculada pela ASME, como com aquela comparada feita pelo Niemann, como por essa daqui, não é? Ela está abaixo das 3. Ok? Então, essa é a verificação do cordão de solda para para um carregamento estático de 9. Pressão máxima de 9. Agora, eu vou fazer esse mesmo cálculo, porém agora calculando a fadiga. Por quê? A tensão admissível do cordão de solda diminui. Ele fica assim, 6, 9, 6, 9. Né? Então, agora eu tenho uma tensão variável. E isso dá uma queda no valor da tensão admissível da solda. Tá legal? Então, agora, variável. A tensão admissível da solda, ela cai. Quanto vale a tensão admissível da solda? Variável. Eu sempre confundo esses índices aqui. É V1, V2. A nomenclatura do Niemann, sigma N sobre S. Isso é, o V2 é o mesmo V2 anterior, vale 1, que é o soldador qualificado. O sigma N, o Niemann sugere utilizar sempre até 11 quilos por milímetro quadrado. Eu utilizei aqui, eu fiz em centímetro, 1.007. O N, eu aumentei para 3. Subiu o N. E quanto vale o V1? O V1, vocês teriam que... Eu não tenho aqui agora para compartilhar a tabela de solda para solicitação variável. Mas se vocês entrarem naquele tipo de solda de topo, assim, tração, o V1 vale 0,7. Tá? O V1 vale 0,7. Isso, aula de solda, que vocês agora já são doutores em solda. Então, 0,7. Olha o que acontece com a tensão admissível da solda. 256. Quilograma força por centímetro quadrado. Então, vejam que cai 1/3 a tensão admissível da solda. Ok? Bom, eu poderia alisar essa solda aqui, obtendo 0,92. Isso vai aumentar um pouco esse valor, né? Esse 256 aqui vai aumentar. Mas eu não vou fazer isso. Eu vou deixar do jeito que está, a favor da segurança, tá? Bom, agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular o sigma mínimo tangencial, que é igual a PD sobre 2S, o sigma máximo
que é PD sobre 2S, e o sigma A, que é o sigma variável. Eu calculei aqui também, né, no exercício está calculado também o sigma médio. Bom, vamos fazer esses dois primeiro, depois a gente calcula o médio e o variável, o sigma A, porque é o sigma A que vai ser comparado com esse sigma admissível, tá? Então, esse aqui, 6, mínimo 6, 90, 2, 0,635. E esse aqui é igual, só que aqui é 9 vezes 90, 2, 0,635. O de cima dá 637,8. O de baixo dá... Esse de cima aí a gente já tinha calculado, né? O de baixo dá 425,2. Quilograma força por centímetro quadrado. Bom, agora eu vou calcular o sigma A. Eu calculei o sigma médio e o sigma A. O sigma médio é igual a 637,8 mais 425,2 dividido por 2. Isso dá 531,5. Quilograma força por centímetro quadrado. O sigma A, que é a nossa referência, ele é igual a 637,8 menos 425,2 dividido por 2. Esse dá 106,3 quilograma força por centímetro quadrado. O critério do Niemann qual é? Da gente comparar a tensão admissível da solda 256 com o sigma A. Então lá eu tenho 256 maior que 106. Então, tanto pelo máximo valor estático, que foi o primeiro cálculo, quanto pelo valor da tensão variável, a solda está dentro dos conformes. Ok? Bom, agora, então a solda está verificada. E finalmente, vou fazer esse comentário e depois eu vou mudar eu vou falar um outro assunto sobre centroide de pressão. Nesse campo aqui, o que acontece? A norma, a NR12, ela
especifica que eu não sei agora exatamente se é uma vez por ano ou uma vez a cada 2 anos, é preciso fazer um teste hidrostático no compressor. O teste hidrostático no compressor significa verificar resistência, eventuais vazamentos, trinca, para uma pressão estática de 1,5 vezes a pressão máxima. Então, a gente tem, lá na minha indústria, eu tenho 2 compressores. Então, periodicamente, não é, o pessoal da área técnica tem que chamar um cara que é qualificado, ele tem um certificado de ser um examinador de compressor, e ele vai lá e coloca 9 vezes 1,5, certo? 9 vezes 1,5. Eu dei uma informação errada, acho que é o dobro. O 1,5 é o coeficiente de segurança, tá? O fato é que é preciso fazer um teste hidrostático periódico no nosso compressor. Posso até fazer com o dobro da pressão. Que vai dar. Que vai dar. Então, quanto é o sigma admissível da solda? Ele vai ser 0,75 de tração vezes 1 do soldador vezes 2.400, a tensão de escoamento, coeficiente de segurança 1,5. Isso dá uma tensão admissível máxima de 1.200 kg/força por centímetro quadrado. Ok? Agora, eu vou pôr essa tensão, sigma tangencial é igual PD sobre 2S. E vou tirar o valor de P para essa tensão. P. P é igual, é isso mesmo, é igual. Ó, aqui é 1.200. Né? É a tensão que eu vou colocar no meu... Essa é a tensão admissível para o teste hidrostático. E é ela que eu vou aplicar no balão do meu compressor, 1.200. Vezes 2, o 2S passa para lá, 0,635, dividido por D, dividido por 90. Isso aqui dá 17 kg/força por centímetro quadrado. 17 bar é o dobro do máximo. O máximo é 9, não é? Então, se o testador lá de compressor for lá e falar assim, eu vou fazer um teste hidrostático, eu vou colocar uma pressão o dobro da máxima, 1.800 ou 18 bar, não é?
não estou dentro, mas estou muito próximo, né? Porque, na realidade, o teste hidrostático, ele não é feito para cálculo, ele é feito operação. O cara vai lá, liga o compressor, coloca a pressão imposta e deixa um determinado tempo que ele, pela norma, ele recomenda lá, digamos, vamos deixar aí durante 1 hora, tá bom. E aí você vê, se a pressão cai, porque tem alguma trinca, coisas do tipo, né? Ele pode, eventualmente, lavar o compressor para ver se tem água vazando, não é? Então, o fato é que essa pressão admissível, né? O compressor vai até o dobro. Ou seja, isso com um coeficiente de 1,5, né? Nós estamos com um coeficiente de 2,5 na solda estática. Então, isso está garantido. Tudo bem, pessoal? Então, esse era o nosso segundo exercício. Nosso segundo exercício. Agora, eu vou falar de um assunto que não está na apostila. Não está na apostila. Então, se vocês quiserem anotar, eu vou seguindo um pouco mais devagar para que vocês possam acompanhar. O assunto é centroide de pressão. Centroide de pressão. Aonde entra essa figura de centroide de pressão? Vamos colocar isso. E para que serve o centroide de pressão? Ele é um auxílio, ele não é necessariamente uma regra, porque, eventualmente, eu posso dispensar o uso do centroide de pressão. E para que serve, né? Bom, vamos dizer o seguinte. Eu estou aqui com aquele meu reservatório de água, 25 por 10. E eu vou fazer aqui uma tampa de inspeção. Como que é essa tampa de inspeção, né? Essa tampa de inspeção, ela é feita da seguinte forma. Eu vou soldar aqui uma chapa circular. E vou colocar uma flange nela. E, em cima dessa flange, eu vou parafusar uma tampa. E vou colocar N parafusos aqui. Ok? N parafusos aqui. Eu tenho dois aspectos aqui. A questão dessa solda e a determinação desse parafuso. Vamos calcular rapidamente. Eu não tenho esse cálculo, eu nem tenho, vou fazer aqui agora pela primeira vez, né? Da seguinte situação. Eu tenho aqui no centro
8 metros. E aqui até o fundo eu tenho 2 metros. E a minha tampa tem 90 centímetros. Por que 90 centímetros, né? Porque isso aqui chama tampa de inspeção. Tampa de inspeção, por quê? Porque periodicamente vai ter que entrar um cara lá dentro do reservatório e fazer uma verificação geral dele, né? Assim como aquele do compressor, aqui também tem norma para fazer inspeção interna. Então, 90 centímetros é um valor dentro da norma para que possa passar um funcionário para ir fazer a inspeção. 90 centímetros, né? Vamos calcular quanto vale a força na solda e no parafuso, né? Então, quanto vale essa força aqui, ó? No centro da chapa, né? O P no centro da chapa vale H vezes ρ. Quanto é o H? O H é 8 metros 800 centímetros. E o ρ é 1. Ou, peraí, 1 bar. Não. 0 bar. Perdão. É 1 grama por centímetro cúbico dividido por 1000. Então, isso aqui é 0,8 quilograma-força por centímetro quadrado. Ok? Então, aqui no centro da tampa, a pressão é 800 centímetros. Aqui é grama por centímetro cúbico dividido por 1000 quilograma por centímetro cúbico. Quanto vale a área da tampa? A área vale π 90 ao quadrado sobre 4 centímetros cúbicos, centímetros quadrados. Isso dá, eu tenho essa conta feita aqui, 6.362. 6.362 centímetros quadrados. Quanto vale a força? A força é igual a P vezes a área, né? Que é igual a 0,8 vezes 6.362, que vai dar 5.000 e pouco. 6362 vezes 0,8 igual 5.089. Vou colocar 5.090. 5.100, vai. 5.100 quilogramas força. Bom, como essa tampa aqui tem 90, eu posso... não, 90 é o orifício, não é? Então, eu posso colocar aqui essa flange com... Aqui tem... Aqui, ó. 45 centímetros. Eu vou colocar aqui 10. E vou colocar o parafuso no meio, né? Num círculo de 50 centímetros de raio, 1 metro de raio,
eu posso colocar uma quantidade enorme de parafusos, porque eu não vou colocar, vamos supor que eu coloque aqui uma tampa de meia polegada, um pouco menos, 3/8, né? Eu não vou colocar 3 parafusos, né? Não vou fazer isso, porque tem o problema do empenamento da tampa. Então, eu vou colocar aqui, no mínimo, não é? Vamos fazer uma conta, 16 parafusos, né? Cabe aí folgado. Então, a força de um parafuso é 5.100 dividido por 16. Quanto dá isso? Nada. Dividido por 16 dá 320 quilos. Quer dizer, um parafuso, também aqui, né, eu não vou colocar um parafuso de 1/4 de polegada. Né? Eu tenho espaço sobrando, tanto no diâmetro quanto na altura. Né? Então, eu não vou colocar um parafuso de 1/4 de polegada. E vamos supor que eu coloque parafuso de meia, não é? 320 quilos com um parafuso de meia é o mesmo que nada. Né? É o mesmo que nada. Vocês podem fazer a conta aí e vocês vão concluir isso. Né? A outra questão é o cordão de solda, não é? Quanto vale a área desse cordão de solda? A área desse cordão vale. O comprimento dele é π, eu vou fazer agora em milímetros quadrados. Π vezes 900. Vezes, eu vou colocar um cordão aqui, vou colocar um cordão de 6 milímetros, até pequeno. Dá 9 vezes 6, 54 vezes π. Perdão. 900 vezes π vezes 6. 16.900. Vamos colocar 17.000 milímetros cúbicos. Milímetro quadrado. Se eu pego, qual é a tensão na solda? É a força dividida pela área. 5.100 dividido por 17.000 vai dar 0,3 quilograma força por milímetro quadrado. A resistência da solda, o sigma-E da solda é 24, né? Então eu estou com um coeficiente de segurança aí 24. Vou colocar vezes 0,75. 0,65. Vou colocar cesariamento, que é solda de filete. Dividido por 3, eu estou com um coeficiente de segurança da ordem de 50 na solda. Portanto, eu não tenho que me preocupar tanto assim com a questão dos parafusos ou mesmo do cordão de solda, dessa tampa de inspeção. Né? A pressão também não é uma pressão tão alta, né? É menos de 1 bar. Tá bom. Agora, então, eu vou falar a questão do centroide de pressão. Vou fazer uma figura
de falar sobre isso. Isso daqui é para a gente complementar aquele primeiro exercício, né? Isso não tá no nosso exercício, porque, assim, os valores são tão... sobra tanta resistência que a gente nem colocou lá no... voltando, né? O Silva Teles, ele tem as sugestões de espessura, de construção dessas tampas de inspeção e outras coisas que possam existir, não é? Válvula de segurança, válvula de pressão. Então, o Silva Teles tem, como eu falei, né, tem 300 páginas de projeto de válvula de pressão. Eu não posso dar um curso de 300 páginas de válvula de pressão aqui, porque não é o objetivo. O objetivo nosso é dar as ideias básicas e falar sobre a segurança. Agora, eu vou falar desse assunto, centroide de pressão. A gente não usou esse conceito aqui. Vou explicar por quê. Centroide de pressão. No final eu falo por que a gente não usou. Vamos supor que eu tenho um reservatório e aqui embaixo eu tenho uma tampa de 900 milímetros e essa tampa tem 1.200 com 4 parafusos aqui, ó. Perdão, o 1.200 é a linha dos parafusos, não é a tamanho da tampa. Vou colocar do lado de lá. O 1.200 é aqui. Eu tenho aqui 2 metros. Dois metros de altura. Como que eu calculo esses 4 parafusos, né? Eu posso simplesmente pegar a pressão é igual a 0,2 quilograma força por centímetro quadrado. A área é igual a 90 ao quadrado. A força é igual a 0,2 vezes 90 ao quadrado. A pressão vezes a área. Isso dá 1.620 quilogramas força. Eu posso pegar a força por parafuso
igual a 1.620 dividido por 4. Eu estou supondo que a pressão está sendo exercida, ou a força resultante da pressão está sendo exercida aqui no centro da minha tampa. Então, dá 405 quilos. Essa é a mesma conta que nós fizemos para aquela tampa de inspeção do reservatório de água. Aqui também é um reservatório de água, só mudou as dimensões, né? Agora vem o conceito de centroide de pressão. Eu pus a força atuando no centro, não é? Mas vamos fazer a seguinte figura. Aqui, quanto eu tenho? 155 centímetros, que é 200 menos meia tampa. 200 menos 45. E aqui, vou tirar esse centímetro daqui, para não atrapalhar a figura aqui. Aqui eu tenho 245 centímetros. Ok? Então, eu tenho aqui a seguinte situação. Eu tenho aqui uma pressão e eu tenho aqui uma pressão maior, né? Por quê? Porque a pressão aqui é uma e aqui é outra. Portanto, a pressão embaixo é maior do que em cima. O que significa isso? Que aqui existe uma pressão que é equivalente àquela anterior, mas está atuando no baricentro dessa figura aqui, né? Então, aqui eu tenho, daqui a aqui, eu posso fazer um retângulo e um triângulo. Então, eu tenho aqui um baricentro, tenho aqui outro baricentro. E aí eu pego a área desse triângulo vezes a altura desse baricentro, mais a área desse retângulo vezes a altura desse baricentro, eu calculo essa distância aqui, ó. Que tem que dar menor do que 45 centímetros. Tem que dar menor do que 45 centímetros, né? Ela está para baixo da metade, né? Então, fazendo essa conta, que eu vou fazer aqui agora, para exemplificar, quanto vale essa altura aqui, esse Y aqui, né? Esse Y vale, ó, fazendo em centímetros. Aliás, perdão, eu chamei de H0. Aqui no nosso exercício, eu chamar de H0.
vai ser H0 igual. Essa pressão aqui é 0,2, né, no centro. Estava calculado aqui agora. Aqui ela vale 0,155, só fazer essa altura, né, vezes 0,1. E aqui ela vale 0,009. O que é o 0,09, né? É como se eu pegasse o topo da pressão aqui e calculasse a pressão quando aumenta por causa dessa tampa de 90 centímetros, né? Então, 0,09. 0,09. Por quê? Porque aqui embaixo, quanto vai dar? Aqui vai dar 0,155, aqui vai dar 0,245. 0,245 menos 0,155, esse triângulo tem uma base de 0,09. Tudo bem isso? Ou seja, essa posição da força agora, essa força, ela está sendo aplicada não no centro da tampa, mas no centroide de pressão da tampa, que está abaixo. Vou fazer a conta. Depois eu vou voltar naquela tampa lá, tá? Então, vale. Quanto é essa área aqui, ó? A do retângulo. A área do retângulo vale 0,155 vezes 90. A área do retângulo vale 0,155 vezes 90. Vezes a altura do baricentro do retângulo, 45. Mais, quanto vale essa área do triângulo? A área do triângulo vale 0,09 vezes 90 sobre 2. Vou colocar dividido. Base vezes altura sobre 2. Vezes quanto? Essa altura aqui, ó, é 1/3 da altura. É o baricentro do triângulo. Vezes 30. Dividido pela soma das áreas. 0,155 vezes 90 mais 0,09 vezes 90 dividido por 2. O H0 tem que dar menor que 45. Se ele der maior, está errado. Quanto deu? H0 deu 41,662 centímetros. Tá legal? O que isso significa para nós? Isso significa que se eu tiver a minha força atuando não mais aqui, mas aqui agora,
e eu chamar, deixa eu ver a letra que eu usei, FA, FB. FA, FB. Eu tenho 2 FA e 2 FB. Então, como agora a força está atuando mais próxima do FA, o que vai acontecer? O FA é maior do que FB, né? Então, é só fazer uma continha de... Aqui, ó. Né? FA. FB. É só fazer uma continha de momento aqui, ó. Perdão. Ah, tá. Agora tá certo. É só fazer uma conta de momento. Momento em relação a esse ponto é igual à força que é da pressão vezes área, não é? 1.642 vezes 41,62 menos 2 FB vezes 1.200. E aí eu tiro o FB. Vai dar FA, FB. Isso dá 382,18 kg/força. E o de baixo dá 427,8. Ou seja, isso não vai mudar muita coisa na nossa vida. Por quê? Porque nós colocamos a força do parafuso igual a 1.620 sobre 4 igual a 405. Mas, apenas para a gente ficar sabendo, não é? É bom lembrar que o parafuso de cima faz menos força do que o parafuso de baixo. E isso é óbvio, não é? Isso é óbvio. Tá certo que na hora que eu for dimensionar o parafuso, eu vou colocar um coeficiente de segurança 2 lá, e esse 2 vai engolir essa diferença aqui numa boa, né? Então, é para colocar para vocês o conceito de centroide de pressão, que pode ser relevante ou não em um reservatório, né? Então, essa é o objetivo desse conceito, tá? Agora, eu espero que todo mundo tenha acompanhado isso daqui. Eu vou dar um tempo aí para, se vocês quiserem aperfeiçoar o desenho, nós estamos bastante folgados na hora. Hoje a nossa aula vai acabar um pouco mais cedo. Está bem claro, né? E acho que a explicação está bem dada. Eu vou mudar a primeira figura, enquanto eu dou mais um tempinho para vocês. Eu vou voltar naquela nossa tampa circular. Essa aqui a gente colocou para servir de exemplo, né? Servir de exemplo.
para aplicar o conceito. Agora que a gente aplicou o conceito, então eu vou fazer uma tampa de 90 e com uma linha de parafuso de 1.200. A mesma coisa. Estou fazendo em centímetros, né? Eu vou fazer uma tampa de 90, então agora ela é circular. E vou colocar os parafusos no 1.200, a mesma coisa. Os dados são os mesmos. Muda a forma. O que vai acontecer aqui? No retângulo, essa variação de pressão é uma reta. Por quê? Porque a largura do retângulo ou do quadrado, né? A largura é constante. Agora não é mais, agora faz assim. Então a área vai mudando à medida em que eu vou descendo no círculo. Ok? Então olha o que eu vou ter agora. As coisas só complicam, né? Porque esse do retângulo aqui, do quadrado de 90, ele é para a gente entender a situação. Porém, agora eu posso ter uma tampa circular. E aí, como é que eu vou fazer, né? Ó, eu tenho o meu reservatório. E tenho aqui uma tampa circular. Legal? Aqui eu tenho o meu ponto C. É o centro do círculo. Essa distância eu vou chamar de YC. É a altura do centro do círculo. Agora, o que eu tenho, né? Eu não tenho mais uma faixa de largura constante, porque agora a área elementar vai aumentando. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar um dA aqui, ó. E ver a pressão dele e integrar isso daqui até aqui. Ou daqui até aqui, daqui até aqui. Bom, essa distância aqui, eu vou chamar de Y. E aqui, acho que a figura não vai ficar tão bem feita quanto eu gostaria. E aqui eu vou ter a resultante R, aplicada a uma distância
Y barra. Então, eu vou fazer 3 continhas, só para a gente entender de onde vem a figura. Agora, essa variação de pressão de cima para baixo não é mais uma reta. Por quê? Porque a área vai aumentando e depois diminui, né? Então, eu vou escrever aqui. Vou escrever primeiro, né? E depois, aqui, perdão, aqui tem uma força dr, que é a força aplicada no elemento dA, a uma altura Y. Eu tenho Y, do nível da água, do nível do líquido, até no meu elemento. YC até o centro da tampa. E Y barra até a posição da força resultante. Eu vou escrever uma expressão aqui. Quanto vale o R? O R é o P vezes o A. O que é o P? O P é a pressão aqui, vezes a área da tampa, que é igual a ρ YC vezes A. Esse é o valor da força R, né? Altura vezes peso específico vezes a área. Quanto vale o dr? dr é igual a ρ y dA. Né? Quanto vale o dr? Aquela mesma expressão, agora aplicada aqui no dr. O dr vale o ρ vezes o y do dr vezes o dA. É a mesma expressão. Agora, o R y barra é igual a integral de y dr. Então, agora, o R vezes o y barra é igual à integral do dr aqui, ó, vezes o y dele. O y vai variando, o dr vai mudando, e a soma disso, que é a integral, é o R vezes o y barra. Então, o y barra é igual. O y barra, o que é? É a minha incógnita, né? Eu quero saber qual é a posição do centroide de pressão da tampa circular, que eu não sei onde está. Né? Então, o y barra, ele é igual a essa integral dividido por L. Y dr. O dr é igual a y. O dr é igual a ρ y dA dividido por L. O ρ é constante. Então, o y barra é igual a ρ, para não errar. Não. É que o R, perdão, aqui eu também tinha que ter substituído o R aqui. Perdão.
O R é ρ, YC vezes A. Tá? O ρ, ele é constante, ele sai para fora do sinal de integral e desaparece. Então, fica integral de y2 dA sobre YC vezes A. Bom, olha que interessante. Eu confesso que eu estudei esse assunto na época que eu estava começando a fazer esse capítulo de vaso de pressão. E eu fui me interessando, li vários livros, né? E tem um livrinho de física básica, de um autor chamado Merriam. E esse autor é muito bom. Esse livro eu tenho ele há muito, muito tempo. E eu encontrei esse assunto lá. E eu achei, no mínimo, interessante para completar esse conceito de reservatório. Tá? O que é integral de y2dA? Resistência dos materiais. Inércia. É momento de inércia. Momento de inércia do quê? Momento de inércia, ó, y2dA. É o momento de inércia dessa área em relação a esse eixo aqui. Tá certo? Então, quanto vale o y barra? Ele vale o ix sobre YC vezes o A. O YC eu tenho, porque é do projeto. O A eu tenho, porque é a área da tampa. Não é? Então, eu calculo o momento de inércia dessa área em relação a esse eixo. E divido por isso aqui. Né? Vou fazer rapidinho aqui, só para vocês terem isso calculado. Para a gente fazer aqui para essa tampa de 200. Não é? Vou fazer para essa tampa de 200. Bom, a área é π 90 ao quadrado sobre 4. Dá um número que a gente usou no exercício anterior. 6.362 centímetros quadrados. O Y, C, é igual a 200. 200 centímetros. Né? YC é igual a 200 centímetros. A gente tinha colocado isso. O reservatório é o mesmo do exercício anterior, só que a tampa deixou de ser retangular para ser circular. Quanto vale o Y barra? O Y barra, teorema de Steiner, o Y barra, momento de inércia de área, ele é igual ao momento de inércia desse círculo em relação
a esse ponto. Então, quanto que ele vale? Vou escrever aqui, ó. Pi 90, a quarta, sobre 64. O que é Pi 90, a quarta, sobre 64? Pi D4 sobre 64 é a inércia desse círculo em relação ao centro dele. Né? Momento de inércia, Pi D4 sobre 64. Fizemos isso em N vezes em eixo. Né? Agora, mais teorema de Steiner, mais essa distância ao quadrado vezes a área. Não é? Mais S2 vezes A. Quanto dá? Mais. Quanto vale o S? 200. Né? A distância. É o YC, né? É o YC. Vezes 6.362. Isso dá Y bar igual a 202,53 centímetros. Moral da história, né? Vocês vão falar assim, isso daí é um negócio assim, completamente irrelevante. Nesse nosso caso, eu acho que é, né? Por quê? Porque se eu aplicar a força no 200 milímetros, ou se eu aplicar a força no 202, não é? Centímetros, nos 200 centímetros, ou nos 202 centímetros, quer dizer, que diferença isso vai fazer para os parafusos? Quase zero. Então, voltando, né? Quando a gente aplica um coeficiente de segurança 2 no dimensionamento do parafuso, isso aqui vai no... Ontem à noite, quando eu estava preparando essa aula, eu fiz o seguinte, falei, eu vou calcular quanto é esse Y barra para o reservatório de água que nós fizemos agora cedo, não é? O reservatório de água que nós fizemos agora cedo, qual é a diferença? A tampa é 90, igualzinho. A diferença é esse Y aqui igual a 800. Não é? Eu tinha um reservatório de 10 metros e o centro desse círculo estava a 2 metros do solo. Então, sobrou 8 metros para cima. Substituindo esse valor, né, o Y barra daquele exemplo deu se eu não estiver falhando, 800,63 centímetros. Ou seja, muito próximo. Por que ele deu muito próximo, né? Porque isso aqui é um círculo. Então, a área aqui no centro é maior e o centroide tende a ficar mais próximo do centro. No retângulo, deu uma diferença mais significativa do que no círculo. Se eu pegar aqueles parafusos, dividir por 16 parafusos e der aquela tensão de 0,3 kg/força por centímetro quadrado na tensão de tração do parafuso, isso aqui é completamente irrelevante. Mas eu quis fazer isso, não é? Nem tanto para a gente aplicar aqui, como a gente está vendo que é irrelevante. Mas eu fiz para... quando eu estudei isso, eu fiquei assim, bastante
impressionado, bastante curioso, impressionado com esse conceito de centroide de pressão. E eu quis levar isso para frente. Então, hoje, como a gente tinha aí um tempo sobrando, eu falei, eu vou compartilhar com eles esse conceito de centroide de pressão. Então, a gente pode continuar conversando, eu vou apenas interromper aqui a gravação.